Boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Guará, nova afiliada à TV Cultura Canal 23. Estamos ao vivo também pela internet, no portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Diante da falta de repasse das vacinas AstraZeneca do Ministério da Saúde, o governo do Maranhão vai realizar combinação heterológica. Hoje a gente autorizou aqui no Maranhão o que a gente chama de combinação heterológica. O que é isso? Combinação entre vacinas diferentes. Doença da urina preta. Já ouviu falar? 4 estados já registraram a doença que chega por meio dos peixes e crustáceos. Violência menstrual é tema de uma campanha mobilizada por órgãos da Justiça e Movimento de Mulheres de Axé do Brasil. Procuradoria-Geral e mais 11 estados entram na Justiça sobre propaganda da Petrobras. Terminais de ônibus de São Luís ganham serviço de internet grátis para usuários de coletivos. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Destaque de hoje é sobre saúde. Além dos problemas que já estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, eis que vem à tona uma doença bastante antiga e que merece atenção. A ideia da reportagem não é causar pânico, medo ou qualquer tipo de restrição a produtos ou alimentos, mas serve de alerta para casos já registrados em outros estados. A doença da urina preta. Ela é causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes, crustáceos e que provoca dores musculares e insuficiência renal. A doença ainda é pouco conhecida pela população, mas vem preocupando as autoridades sanitárias. Estamos falando da síndrome de RAF, ou a doença da urina preta. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é causada por uma toxina, que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui ou em crustáceos, como a lagosta e o camarão. Os estudos indicam que esses animais possam ter se alimentado com algas, que, consumidas pelo ser humano, provocam alguns sintomas. Os maiores especialistas afirmam que seja uma toxina que esteja presente nas algas, que esses peixes são alimentados. E aí, para peixes mal conservados, né, que não estejam bem ou frescos ou bem congelados, essa toxina prolifera e aí o paciente desenvolve a doença. Aqui no Maranhão, até o momento, não há registro dessa doença, mas por conta do extenso litoral e o alto consumo de peixes e crustáceos, muitos especialistas acenderam o botão de alerta sobre o risco de contaminação dessa doença. Os primeiros relatos indicam que a doença pode ter surgido na Rússia em 1924. Atualmente, a doença foi diagnosticada no Amazonas, Bahia, Ceará e no Pará. A pessoa infectada sente sintomas como a urina, que fica mais escura, dores musculares, falta de ar e insuficiência renal. Para evitar a doença, é necessário ficar atento ao manuseio de alimentos, como peixe e crustáceos, e verificar as condições em que os produtos estão conservados. Tem que ter cuidado, né? Aquilo que os especialistas em alimentação recomendam, que é verificar se o peixe está bem conservado, se as guelvas estão vermelhas, o peixe está fresco, né? Ou o peixe congelado. Mas realmente é uma doença que ela tem predisposição, que alguns indivíduos podem ter predisposição ou não, porque a gente tem casos de 2, 3 familiares que ninguém apresentou nada e um só apresenta a doença. Olha, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que até o momento não há nenhum caso notificado ou em investigação aqui no Maranhão. Uma iniciativa do Movimento de Mulheres Axé Brasil, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça do Maranhão e mais 3 instituições públicas, elaboraram uma rodada de debates e lançamento de uma campanha de arrecadação de absorventes. Pode até soar estranho para muitos, mas a iniciativa alerta para uma triste realidade, que atinge muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem um pacote de absorventes quando menstrua. E isso vem refletindo em casos que dificultam a vida das jovens mulheres. O local de lançamento da campanha de combate à violência menstrual foi o Auditório Madalena Cerejo, no Fórum de São Luís.
A iniciativa é do Movimento de Mulheres de Axé do Brasil, com o propósito de ajudar meninas e mulheres a manterem a higiene menstrual necessária. Toda e qualquer mulher está inserida no contexto da campanha, mas há um destaque para aquelas que estão em idade escolar ou encarceradas. Nós somos o 13º estado, segundo o relatório da Unicef, um dos estados com o pior índice de pobreza menstrual no Brasil. Nós decidimos realmente fazer a campanha, o Movimento de Mulheres de Axé do Brasil, devido à quantidade de meninas e mulheres que não têm esse item básico que é o absorvente. Nós estamos falando de meninas que passam de 5 a 7 dias sem frequentar a aula, sem poder ter conhecimento e adquirir todo o saber. E isso muito nos motivou, até porque nós precisamos realmente fazer com que essas meninas se mantenham dentro da escola. A campanha já chegou a 20 estados e está sendo desenvolvida em 14 deles. O lançamento no Maranhão contou com a presença da Coordenadora Nacional das Mulheres de Axé do Brasil, que falou sobre o quadro nacional do problema, onde 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem um pacote de absorventes quando menstrua. Nós, mulheres, vivemos invisibilizadas na nossa sociedade pelo machismo, pela opressão e até por sermos mulheres de candomblé, nós temos esse valor de cuidar uma das outras e cuidar de outras mulheres que vivem vulnerabilidade social, que vivem de qualquer forma. Até as encarceradas nós queremos alcançar, porque nós sabemos que ela é uma das vítimas dessa violência. A campanha conta com o apoio de 16 entidades, como Defensoria Pública do Estado e Tribunal de Justiça, por exemplo. É uma questão de dignidade da pessoa humana, é a promoção de direitos humanos. Isso tanto as mulheres encarceradas, que é um público bastante vulnerabilizado, geralmente composto por pessoas negras. Então, dentro dessa interseccionalidade de gênero e de raça, a compreensão do Tribunal de Justiça é de dar visibilidade à temática, dar visibilidade a essa campanha, que é uma campanha nacional, que está sendo lançada hoje aqui no Auditório Madalena Cerejo, a nível estadual. Uma das atividades das entidades que estão na campanha é receber doação de absorventes higiênicos. Assim, eles podem ser doados àquelas que não têm condições de comprar. Um debate que precisa ser permanente na sociedade. A Defensoria aderiu à campanha de imediato. Hoje nós temos mais de 50 pontos de doação. E estamos discutindo também políticas públicas, como a redução de ICMS, a redução de outros impostos e a distribuição gratuita de absorventes e protetores na rede pública de educação e impostos de saúde. Vale dizer que na Assembleia Legislativa do Maranhão foi aprovado o projeto de lei do Executivo para que o absorvente higiênico passe a compor a cesta básica do Estado do Maranhão. A iniciativa que visa contribuir para a promoção da saúde e atenção à higiene íntima feminina. O objetivo ainda é combater a pobreza menstrual. E agora a última novidade sobre a vacinação contra o coronavírus aqui no Maranhão. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, vai aplicar a vacina Pfizer na 2ª dose nas cidades que estão faltando a vacina AstraZeneca. Eduardo Gomes. O Maranhão passará a aplicar a 2ª dose da vacina Pfizer nos locais onde estiver faltando a AstraZeneca. Esse anúncio foi feito pelo secretário de Saúde aqui do Maranhão, Carlos Lula, que também é o presidente do CONAS. Ele esclareceu que essa medida é chamada de vacinação heteróloga e que a decisão foi tomada devido à falta de doses da AstraZeneca em diversos estados do país e muitos municípios maranhenses. Em diversos estados da federação e também em alguns municípios do Maranhão, a gente tem sentido falta da 2ª dose da vacina AstraZeneca. Infelizmente, o Ministério da Saúde tem atrasado a entrega das 2ª doses, de modo que a gente teve uma paralisação do processo de vacinação em algumas cidades. Em razão disso, hoje a gente autorizou aqui no Maranhão o que a gente chama de combinação heteróloga. O que é isso? Combinação entre vacinas diferentes. Então, se na sua cidade está faltando vacina da AstraZeneca para a 2ª dose, você vai poder tomar a 2ª dose com a vacina Pfizer. O pedido também foi feito para todo o Brasil através do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, no qual Carlos Lula é o presidente. Aqui no Maranhão, a combinação foi autorizada por meio da Comissão de Intergestores Bipartite. Vamos para o intervalo e na volta temos os comentários da política com Marcos Saldanha. Um instante só.
Voltamos em hora dos comentários e análises do cenário político com o Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos falar do cenário nacional, que a gente percebe aí uma divisão, uma dificuldade nessas articulações. Parece assim que está um pouco perdido. Os movimentos do último final de semana mostraram aí que, mais uma vez, foi um fiasco. Pois é, Hugo, o que a gente tem acompanhado é que existe de fato uma tendência à polarização. Embora se fale em uma terceira via, por exemplo, a gente não vê essa força de fato ganhando espaço. A gente pode pensar, por exemplo, na própria política local. Se a gente pensar no estado do Maranhão, a gente teve recentemente um racha, né? Josimar de Maranhãozinho faz tempo que compõe o grupo Flávio Dino, rompeu, queria mais espaço, cobrou ali um apoio muito maior, falava, defendia ser candidato ao governo e via que dentro do grupo não havia espaço sequer para essa possibilidade. Rompeu com o grupo e aí hoje ele já postou uma foto com o presidente Bolsonaro. Não que ele tivesse rompido com o presidente, mas é natural. Onde você tem uma divisão, no caso do governo do estado, você vai buscar força na ponta oposta, que é o presidente. E vice-versa. Por exemplo, a gente viu essa semana também, esses dias, aconteceu uma coisa interessante. O ex-prefeito de Imperatriz, por exemplo, ele lá, por muito tempo, Sebastião Madeira, né, foi oposição ao Flávio Dino, esteve junto com Roberto Rocha durante o rompimento, histórico no PSDB, e agora esses dias ele falou que não tinha condição de manter base de apoio a Bolsonaro. Ele não saiu do partido, né? Ainda não rompeu com o Roberto Rocha, mas já afirmou que é inviável, impossível em Imperatriz, o partido, ele se fazer parte das manifestações. E isso naturalmente o leva a uma aproximação com o governo Flávio Dino. Então, o que a gente percebe no Maranhão, sobretudo, é que não há posta uma terceira via ou uma terceira força onde uma dissidência ou do grupo dinista ou até mesmo do grupo do Bolsonaro possa encontrar espaço e se alimentar. Então a gente vê dentro do grupo do Flávio Dino uma divisão, uma luta por poderes, por exemplo, o Everton e o Carlos Brandão, tentando ganhar espaço e ser o candidato governista, mas isso dentro do grupo Flávio Dino. Fora do grupo Flávio Dino, a gente não vê nenhuma outra força articulada ainda que tenha, por exemplo, a força do voto de Bolsonaro. Isso ainda está fragmentada, mas deve aparecer talvez. O que de fato não acontece é nenhuma outra força que represente aquilo que a gente chama de terceira via. Isso a gente não vê ainda claro no Maranhão, não vê no Brasil e principalmente não vê no Maranhão. Edivaldo Holanda Júnior anunciou a pré-candidatura, mas ainda não saiu, né, às ruas, não foi fazer aquele corpo a corpo nos municípios. Como é que fica aí? Ele não se apresenta, não se coloca como essa terceira via? Excelente pergunta. A gente viu, por exemplo, um vídeo que já está circulando na internet em que o Michel Temer está reunido, né? E ali há uma galhofa do presidente e tudo. Eu acho que ainda é muito cedo para esse tipo de coisa. Mas, enfim, nesse caso ali, o Gilberto Kassab, né? Ele está ali balançando nesse outro grupo. E o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, ao ir para as ruas, ao ir para o interior, a fazer um movimento de fato de pré-candidatura, ele vai precisar se posicionar. Mas ainda não está claro se de fato essa pré-candidatura terá força para virar uma candidatura e que espaço, que movimento de poder ele pretende ocupar. Ele não será talvez um candidato governista, mas talvez ele não seja o candidato bolsonarista. Mas o discurso, no ano em que você vai ter, que é o ano que vem, debates acalorados, polarizados, quentes, haverá espaço para um debate? A gente acompanha, faz tempo que a gente faz debate aqui na TV Guará, e a gente vê que, em geral, os candidatos, se você tem 6, 5 candidatos, você tem, às vezes, ataques cruzados, e cada um precisa se posicionar em um campo de poder. E você fala, mas o Braide não necessariamente era um candidato do Bolsonaro, mas ele era oposição ao Flávio Dino. Isso estava claro no posicionamento dele ali quando ele se colocou a prefeito. No caso do governo do estado, a gente ainda não vê esse candidato que se posicione dessa forma e, sobretudo, no campo nacional. Ou seja, não sei se dá tempo, não sei também se essa página ela está aberta, se essa vaga ela de fato está disponível para alguém ocupar. E se ao ocupar isso vai dar espaço
ou se não há saída. Ou seja, mesmo numa disputa para governo e para Senado, por exemplo, que é uma eleição muito maior para presidente, dificilmente haverá um vácuo para alguma coisa fora desse debate. Ou você será a favor do presidente Bolsonaro, ou você será contra. Ou você será a favor do governador, ou você será contra. E isso talvez deixe de gerar um bom debate, mas não tenho visto ainda uma outra saída fora disso por enquanto. Marcos Saldanha, muito obrigado. Um assunto aí sobre as polarizações. Uma boa noite. Eu que agradeço, até a próxima. Bem, e a Procuradoria-Geral do Maranhão, em conjunto com mais 11 representações de outros estados e do Distrito Federal, deu entrada em uma ação civil pública para suspender as propagandas veiculadas pela Petrobras. Segundo a PGE, a empresa pública publicou informações enganosas sobre a composição do preço da gasolina no Brasil. O vídeo tem viralizado nas redes sociais e, no entendimento das procuradorias gerais, conduzem a população a um entendimento equivocado acerca da composição dos preços dos produtos. No material publicado, na interpretação das procuradorias, a Petrobras induz a população a acreditar que a maior parte dos valores que compõem o preço final da gasolina é proveniente de tributos como o ICMS, jogando a culpa de alta de preços para os estados. Você vai ver agora o que diz o presidente do Colegiado Nacional de Procuradores, Rodrigo Maia. A ação foi proposta por 11 estados, além do Distrito Federal, com o objetivo de, em primeiro lugar, esclarecer informações que foram disseminadas por propaganda institucional da Petrobras de forma absolutamente indevida, porque distorcem fatos relativos à composição dos preços dos combustíveis, imputando aos Estados-membros a maior parcela dos custos pelo aumento dos combustíveis para os consumidores finais, o que nós demonstramos de forma bastante objetiva, que não traduz a realidade e que prejudica a um só tempo os consumidores, que não têm acesso à informação verídica quanto à composição dos custos, e também os próprios Estados-membros, que têm posto em xeque a legitimidade da tua atividade de tributação. Essa é uma ação importante porque demonstra, mais uma vez, que a união dos Estados em torno dos interesses comuns ela é uma ferramenta bastante poderosa de defesa institucional, tanto dos Estados isoladamente quanto das populações das respectivas unidades federadas que têm interesse na demanda. Nós estamos pedindo, em primeiro lugar, a remoção dessa publicidade desinformacional que está sendo disseminada, a correção dos dados apresentando os dados corretos e, por fim, a condenação à Petrobras a custear o fundo de reaparelhamento dos PROCONs dos respectivos estados, considerando que há um dano moral sofrido pelos consumidores que são atingidos por essa publicidade enganosa disseminada pela Petrobras. Ainda o assunto envolvendo combustível, o governo federal assinou medida provisória que permite aos produtores ou importadores de etanol hidratado, o álcool comercializado diretamente com os postos de combustíveis. Essa medida provisória também abre a possibilidade dos postos que optarem por exibir a marca comercial da distribuidora comercializarem aí esse produto, também combustíveis de outros fornecedores. Nesse novo modelo proposto, após passar pela usina, o produto, o álcool, tem a possibilidade de seguir direto para o posto de revenda. Nós vamos seguir agora para o intervalo. Na volta, informações aqui para você no Jornal Aguará. Um instante só. Para amanhã, dia 15, a tábua de marés marca a 1h05 da madrugada, a pré-mar de 5,1 metro. Às 7h43, a baixa-mar de 1,2 metros. À tarde, 1h52, nova pré-mar de 5 metros. E à noite, às 20h12, baixa-mar de 1,4 metros. Protegendo o Parque Estadual do Bacanga, uma demanda bastante antiga. Nós enviamos para a Assembleia um projeto de lei que foi aprovado, virou lei, definindo os limites do parque. E agora nós iremos, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, fazer todo o cercamento do Parque Estadual do Bacanga. Com isso, protegendo para as futuras gerações essa unidade de conservação que é tão importante. Ao mesmo tempo, temos inauguração do laboratório da Secretaria do Meio Ambiente, que vai funcionar em Itapiracó. E temos a prorrogação do programa Maranhão Verde, que é um programa que propicia fomento, apoio financeiro às famílias que nos ajudam a cuidar do meio ambiente. Nesse caso, são 254 famílias
beneficiadas pelo Maranhão Verde no âmbito do Parque Estadual do Bacana. O governo do estado também prorrogou o programa Maranhão Verde, que conta com a participação de 254 famílias e tem como objetivo conservar e recuperar as nascentes e áreas de recarga nas regiões do reservatório do Batatã e do Rio da Prata. Nós acreditamos que hoje a demanda de preservação do meio ambiente é crescente no mundo, no planeta. E nós estamos vendo que o programa Maranhão Verde ele é exitoso. É um programa que começou a ser implantado no Mirador, no Parque Estadual do Mirador. Depois nós implantamos aqui. Agora estendemos para várias regiões da Baixada Maranhense, várias cidades da região da Baixada. E por isso ele é um programa que vai na direção certa. Investimentos aprovados pela Dona Tereza e pela comunidade. É muito bom, né? Uma ajuda muito boa pra gente. Olha aí, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, lançou hoje no terminal de integração Coab-Quatrac o São Luís Digital. É uma plataforma que vai permitir acesso gratuito à internet nos 5 terminais de integração aqui da nossa capital. A iniciativa da Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia, garante aí inclusão digital, conectividade, para que os usuários dos terminais possam se comunicar, acompanhar notícias, buscar informações que necessitem com urgência, entre outros benefícios. Para acessar é bem fácil, basta selecionar a rede Wi-Fi São Luís Digital, preencher aí um formulário rápido com nome, CPF e data de nascimento, concordar com os termos de uso e clicar em conectar. O formulário de acesso também está disponível nas versões em inglês, espanhol, francês e alemão. E agora uma informação sobre o futebol maranhense. Segundo a Federação Maranhense de Futebol, existe uma possibilidade de volta do público aos estádios. Segundo o presidente da FMF, o local será o estádio Nhozinho Santos. E a data deverá ser no dia 25 ou 26 de setembro, ainda não definida, para a partida da segunda fase da Série D. Para a Série B, o Sampaio também deve poder contar com o público. O presidente Sérgio Frota terá uma reunião juntamente com outros clubes da segunda divisão para definirem sobre a liberação e também o protocolo sanitário, que é importante. Bom, essas foram as informações de hoje. A você que está aí em casa acompanhando a nossa nova transmissão da TV Cultura. Lembre-se, amanhã, 6 da manhã, tem Voz das Ruas e às 18h30, Ronda 23 com a Linalva Cardoso. Para você, uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no JG às 18h45.